Opa pessoal, feliz aqui de perceber o seu interesse nesse trabalho do Dr. Murphy, a leitura do livro Poder da Oração, do Dr. Joseph Murphy. Aqui é o Fabrício do canal Orações Joseph Murphy. Se você não sabe quem foi o Dr. Joseph Murphy, acesse a descrição do canal, que aí você vai ter uma noção do legado que ele deixou para o século XXI. Resumidamente, foram mais de 30 livros sobre o uso do poder do sexto sentido, que o Dr. Murphy denominou como poder da oração. E detalhe, o Dr. Murphy falava várias línguas e fez um estudo apurado tanto no Oriente quanto no Ocidente. E hoje nós iniciaremos a leitura do capítulo 2. Capítulo 2. Já explicamos o significado de anjo, as 7 igrejas e os 7 candeeiros. Como neste livro pretendemos evitar ao máximo as repetições, começaremos com os versículos 3º e 4º, deixando de lado o material já estudado. As 7 estrelas, conforme já foi dito, são os 7 graus de percepção pelos quais passamos antes de nos unificarmos subjetivamente com o nosso objetivo. E tens paciência, sofreste pelo meu nome e não desanimaste, mas tenho contra ti que deixastes a tua primeira caridade. A tua primeira caridade é Deus ou o Espírito interior. Quando você é leal e dedicado ao poder único, sem reconhecer qualquer outro, você está amando a Deus. No momento em que você der força ao medo, dúvida ou fenômenos externos, terá deixado a sua primeira caridade e se verá em dificuldades. Isso quer dizer que você se pôs a perambular na periferia da vida, adorando todo tipo de deuses estranhos. Você agora deve voltar para o centro, onde Deus habita em paz e harmonia, e ali se refazer e reabastecer do ponto de vista da verdade. Ali no silêncio, em comunhão com Deus, você pode receber a orientação, força e poder para resolver todos os seus problemas e erguer-se triunfante acima de todas as dificuldades. Muitos cientistas descobriram o segredo de extrair a sabedoria do mais profundo. Poincaré, o matemático francês, costumava descontrair-se e ficar passivo e quieto. Depois confiava seu problema matemático à mente profunda, que sabia a solução. Ele entregava o seu pedido com fé e confiança. Isso ativava a sabedoria em sua mente subjetiva, e quando sua mente consciente estava preocupado com outras coisas, a resposta invariavelmente divinamente superficial, de uma maneira semelhante às torradas saltando da torradeira. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. Do contrário, venho a ti e o removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não fizeres penitência. No versículo 5, a expressão fazer penitência significa pensar de uma maneira nova e ter uma nova ideia. Quando você tem uma nova ideia, uma ideia nova sobre o poder criador de sua mente, você começa a pensar de uma nova maneira. E de acordo com o que você pensa e sente, você se modifica. O pensamento e o sentimento criam seu destino. E quando você começa a pensar direito, sentir corretamente, agir direito e praticar atos corretos, você está realmente fazendo penitência. Fazer as primeiras obras significa que, quando sentimos um desejo, não nos devemos restringir a nossas limitações.
Devemos plantar nossa semente na mente subjetiva e dar-lhe toda a nossa atenção. Esclareça o seu desejo, defina o seu objetivo e seja positivo. É este o trabalho de Éfeso. Quando você sabe o que quer e o define de maneira clara em sua mente consciente, sempre terá uma resposta de sua mente subconsciente, que é rica de sabedoria e inteligência e sabe como realizá-lo. Mas isto tens de bom, que aborreces as obras dos nicolaítas, que eu também aborreço. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso do meu Deus. As obras dos nicolaítas significam a adoração fálica, que é uma abominação da lei. As obras dos nicolaítas assemelham-se aos atos de Balaão, referindo-se à fornicação ou coabitação com pensamentos maus e destruidores em sua mente. Na Bíblia, aborrecer é rejeitar totalmente qualquer coisa negativa ou destruidora em nossa mente. Se nesta entronizarmos o erro, seremos obrigados a exprimir o mal. Abandonamos o nosso primeiro amor, que é Deus, sempre que nos entregamos à amargura, ao preconceito, ódio ou negação de qualquer tipo. Comemos da árvore da vida, citada no versículo 7, quando meditamos ou nos regalamos mentalmente com algo de elevado, digno ou louvável. A árvore da vida é a presença de Deus dentro de você. É a árvore de Natal e todos os frutos nela se acham. Tudo que você busca está dentro de você. Seja qual for o problema, a solução está dentro de você. Uma mulher que assistiu ao curso sobre a revelação tinha ouvidos que ouviram a verdade de Deus. Sua mente estava aberta e receptiva a novas ideias. O filho achava-se muito doente e todos menos ela tinham perdido a esperança de salvar-lhe a vida. Ela ficou sentada junto ao leito do hospital e rezou assim: Deus é a vida de meu filho e seu poder de curar percorre todos os átomos do ser dele. A paz de Deus inunda sua mente e seu corpo e pelo poder dele o meu filho fica são. Ela repetiu essa oração muitas vezes, procurando erguer em sua mente a ideia de saúde. Sabia intuitiva e instintivamente que, continuando a rezar, ela alcançaria o ponto de paz interior quanto ao filho. Depois de algumas horas, a criança começou a chorar pedindo comida. O médico examinou o filho e disse que ele vencera a crise. A mãe pusera em prática a ideia de enviar uma mensagem às 7 igrejas, quer dizer, levantaram no consciente sua ideia, passando por 7 degraus de percepção ou sentimento, até ser dominada por uma convicção íntima. Pessoal, aqui o Dr. Murphy lhe deu uma dica de como usar o poder do subconsciente. Para você que já participa do canal, você já sabe como utilizar o seu poder, né? Tudo está envolvido a constância, a repetição. E para você que é novo no canal, tá aqui a dica, ó. Ela ficou sentada ao leito do hospital e rezou assim. Rezou, orou, afirmou: Deus é a vida de meu filho e seu poder de curar percorre todos os átomos do ser dele. A paz de Deus inunda sua mente e seu corpo e pelo poder dele o meu filho fica são.
E está aqui o grande segredo. Ela repetiu essa oração muitas vezes, procurando erguer em sua mente a ideia de saúde, ou seja, ela repetiu e ao mesmo tempo imaginava o filho dela com saúde. Certo, pessoal? Passaremos de novo em revista brevemente esses 7 graus. Éfeso significa o seu desejo, que compreendemos vir de Deus, lembrando-nos de um vazio em nossa vida. Esmirna significa ouvir. Nós nos disciplinamos de modo que ouvimos ou damos atenção apenas àquilo que nos abençoará ou curará. Ouvimos as boas novas dentro de nós. É o estado flagrante de Pérgamo, onde chegamos ao ponto da decisão definida em nossa mente, pela qual sabemos que a mente profunda reage à nossa resolução positiva e confiança nela. Não há dúvida em nossas mentes, te atira ao estado em que sentimos a alegria daquilo que almejamos, quando vemos e sentimos o final feliz. Sardes é onde mentalmente chegamos ao lugar de repouso e convicção. Filadélfia é onde amamos a nossa convicção e aderimos a ela fielmente. Laodiceia é o isolamento em que repousamos em Deus. Verificou-se a impregnação do subconsciente e dentro em pouco estará manifesta a resposta à nossa oração. Esses são estágios pelos quais passamos mentalmente. Quer nossa oração seja atendida em 1 minuto, 1 hora, 1 mês ou 1 ano. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e que está vivo. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico e és caluniado por aqueles que se dizem judeus e não o são. Antes são uma sinagoga de Satanás. Um judeu é uma pessoa cujo intelecto é iluminado pela sabedoria de Deus. Ele conhece a lei da vida e a segue. Muita gente diz que acredita em Deus e ao mesmo tempo roga a outro poder chamado Satanás ou demônio. Isso é blasfêmia e a sua sinagoga ou mente torna-se dúplice e confusa. Dizer, acredito que Deus é amor e a fonte de todas as bênçãos e a causa suprema, e ao mesmo tempo ficar zangado e ressentido com os outros, culpando-os por sua perda ou problema, é pactuar com crenças perversas e falsas em sua mente. Satanás significa um mentiroso à espreita, um adversário, uma crença falsa, alguém odiento, opositor ou contraditor. Qualquer ideia que você cultive em sua mente e que se opõe à verdade sobre Deus é Satanás. O menosprezo próprio e a autocondenação admitem um acusador, que é um pensamento destruidor em sua mente, admitido ali por você e cultivado em seu reino mental. Não há lei alguma que determine que você tende a entreter um bandido, assassino, assaltante ou intruso em sua mente. Esses pensamentos negativos lhe roubarão a paz, a harmonia, saúde, vitalidade e entusiasmo e o deixarão esgotado mental e fisicamente. O pensamento satânico é qualquer sugestão ou ideia que tenda a persuadi-lo a se afastar da crença do poder único e da causa única. Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Lucas, capítulo 10, versículo 18. O céu é a sua mente em paz, relativamente. Quando você permite os pensamentos de medo, ódio e inveja penetrarem em sua mente, aí temos Satanás e a guerra no céu. Quando você afirma a verdade do ser, o pensamento errôneo se afasta, isto é, Satanás cai do céu como um relâmpago. No final, todo o mal se destrói. A salvação é dos judeus, isto é, a solução ou a resposta à oração vem ao homem que percebe conscientemente o Deus interior e sua receptividade. Ele é o tipo do homem que sabe que aquilo que conscientemente deseja ser,
fazer ou ter, terá uma resposta da mente profunda cheia de sabedoria, poder e inteligência. A sinagoga de Satanás representa o acúmulo ou agregado de pensamentos negativos na mente. A congregação representa pensamentos, sentimentos, opiniões e crenças. Se um homem diz que é judeu e provoca o sofrimento, dor, doença e carência na linguagem bíblica, ele não é um judeu, e sim pertence à sinagoga de Satanás, que é uma crença falsa sobre Deus, a vida, o universo e todas as coisas boas. Ele acredita na desgraça e não na fortuna. Não seremos judeus se não demonstrarmos harmonia, saúde, paz, alegria e magnanimidade. Há pessoas que declaram: acredito que Deus pode fazer todas as coisas, e depois dizem: meu filho não tem salvação, vai morrer. Na verdade, estão dizendo que a inteligência criadora que fez o corpo não é capaz de curá-lo. Desse modo negativo, a presença e o poder de Deus. Na verdade, estão dizendo que a inteligência criadora que fez o corpo não é capaz de curá-lo. Desse modo, negando a presença e o poder de Deus. Não temas nada do que terás que sofrer. Eis que o demônio fará meter na prisão alguns de vós, a fim de serdes provados, e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que sair vencedor ficará ileso da segunda morte. Na oração, devemos ser fiéis até a morte. A morte do estado antigo se dá enquanto permanecemos fiéis ao nosso ideal ou desejo em cada passo do caminho. Na oração, devemos dedicar nossa lealdade ao poder único, e ao darmos dedicação, fé e lealdade ao nosso desejo, o estado antigo desaparece e o novo estado ressurge. A coroa que recebemos é a vitória, o triunfo e a realização. Nós nos tornamos vitoriosos sobre os problemas se nos mantivermos fiéis à nossa visão meta, sabendo em nossos corações que, por mais negro que seja o túnel, sairemos para a luz. O significado do versículo 11 pode ser explicado da seguinte maneira: a primeira morte é a vida ou Deus universal assumindo a forma de criança que nasce neste mundo. É o intangível assumindo uma forma ou a vida tornando-se manifesta. A primeira ressurreição se dá quando despertamos para a compreensão de que o nosso consciente ou percepção é Deus. Aprendemos a ressuscitar a sabedoria, inteligência e poder de Deus dentro de nós. Transformamos as nossas vidas e ambiente enquanto aprendemos que todo conceito que entretemos e a que damos atenção em nossa mente, estamos criando. Em outras palavras, aprendemos a lei da mente criadora. Depois vem a manifestação de nossas esperanças, desejos e aspirações. A segunda morte se dá quando começamos a perder as nossas limitações e a morrer para o medo, a ignorância, a superstição e erros de todos os tipos. Desse modo, fazendo ressurgir a fé, o amor, a alegria, a felicidade e a confiança no princípio eterno que nunca muda. Os 10 dias mencionados no versículo 10 significam o tempo que levamos para chegar a um acordo entre as nossas mentes conscientes e subconscientes. No número 10, 11, representa o elemento masculino ou nossa ideia ou desejo, e o 0 representa o ventre ou a qualidade feminina em todos nós, a natureza sentimental ou emocional. Quando impregnamos de emoção a ideia, dá-se a criação. O masculino e o feminino se fundem num só
e Deus aí penetra. Isto é, o poder criador de Deus torna-se manifesto nessa união, e aparece o resultado, que é a resposta à nossa oração. Se dois de vós se unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer coisa, esta lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. E ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde Satanás tem o trono, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi martirizado entre vós, onde Satanás habita. A espada afiada significa que uma espada corta, o que quer dizer que nós nos separamos de nossos antigos conceitos de limitação e chegamos a um lugar de decisão em nossa mente, onde a verdade prevalece em toda a sua glória primitiva. Martirizamos Antipas, que significa a segunda visão, ou intuição, quando nos tornamos negativos e resistimos ao mal. Não resistais ao mal, não precisamos de resistir ao mal, Satanás, já que ele não tem poder por si. Permanecendo positivos às verdades de Deus, todo erro se afastará de nossa vida. A atitude mental de resistência conduz ao martírio da sabedoria interior, falando simbolicamente, pois a sabedoria do ser subjetivo não sobe à tona da mente superficial quando essa se acha perturbada e confusa. 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu darei ao vencedor o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca e um novo nome escrito na pedrinha, o qual ninguém conhece, senão quem o recebe. A palavra maná é um símbolo da bondade e verdade que alimenta a alma. Há uma sabedoria espiritual que surge das profundezas subjetivas dentro daqueles que sinceramente a buscam, e que rega e refresca a mente e dá doçura à boca. Maná é o derramamento da sabedoria divina que enche a alma de alegria. Maná é o pão da paz, alegria, amor, fé e confiança em Deus. É o pão bendito de Deus de que participamos quando meditamos na verdade de Deus. A pedrinha branca é a mente purificada ou limpa que se segue ao nosso banquete em Deus e suas qualidades abençoadas. Escrevemos um novo nome à natureza porque estamos completamente convencidos da bondade e amor de Deus. Ao nos entregarmos a um grande banquete psicológico de paz e felicidade, fazemos uma impressão profunda que fica gravada indelevelmente no consciente e toda a nossa natureza se transforma. O homem torna-se aquilo que ele contempla. Sabendo disto, qualquer pessoa pode escrever o que quiser em sua mente subconsciente, pois aquilo que sentirmos ser verdade se realizará. Ninguém poderá jamais tirar dessa experiência íntima porque você provou de Deus e o achou bom. Ninguém lhe pode dar essa experiência, você terá de recebê-las você mesmo. Porém, tenho alguma coisa contra ti, porque permites a Jezabel, que se diz profetiza, ensinar e seduzir os meus servos, para fortificarem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Os nossos estados de espírito, sentimentos e crenças profetizam ou determinam aquilo que está para vir. O homem com a convicção do amor de Deus em seu coração profetiza o bem somente, porque sabe que sua fé em Deus e em todas as coisas é sua fortuna. O estado de espírito, a atitude mental do homem é uma profecia daquilo que está para vir. Quando o homem permite que os seus 5 sentidos se desgovernem mental e emocionalmente,
se une ou coabita com o mal em sua mente. Está fortificando a linguagem bíblica. Esta é a razão da referência a ser seduzida pela profetisa Jezabel. Cada homem deve ser um profeta de Deus e reproduzir as qualidades, atributos e potências de Deus aqui e agora. Eis que a reduzirei a um leito de dor, e os que adulteram com ela se verão numa grandíssima tribulação, se não fizerem penitência de suas obras. Cometemos adultério quando odiamos, temos algum ressentimento ou nos entregamos à autocrítica e à autocomiseração. Se atribuirmos poder às estrelas, ao tempo, às pessoas e às entidades, estaremos cometendo adultério, porque nós estamos unindo mental e emocionalmente a falsas crenças. Na verdade, estamos criando ídolos em nossa mente. Adultério e idolatria são aqui sinônimos. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e direi a cada um de vós segundo as suas obras. Os filhos dos pensamentos e emoções negativos são a doença, a carência e limitações de todos os tipos. Permitir que o medo, o ódio ou o rancor nos dominem, intimidem ou assustem é coabitar com o mal no leito da nossa mente. A nossa mente subconsciente sempre exprimirá o que imprimirmos nela. O bem, se for o bem, o mal, se for o mal. Não importa o que digamos com os lábios, os nossos verdadeiros sentimentos e crenças sempre se manifestam. A Bíblia diz que o adultério está no coração. O coração significa a sua natureza emocional e sentimental, a sua mente subconsciente. O corpo não faz nada por si, o corpo se move da maneira que é movido. O corpo age de acordo com o que atua sobre ele. E aquele que vencer e quer praticar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações e dar-lhe a estrela da manhã. A estrela da manhã é o seu reconhecimento da presença e do poder de Deus dentro de você. Em seguida, a essa descoberta virá o seu nascimento em Deus. A estrela da manhã pronuncia a aurora de um novo dia, proclamando a ressurreição do sol que banha o mundo com beleza e o redime das trevas e da morte. A sua convicção de que a força onipotente de Deus caminha agora à sua frente com majestade e poder, e sempre movendo-se a seu favor, fará com que todos os seus sonhos se realizem. Você verá que todos os seus caminhos são agradáveis e todas as suas verdades são de paz. Então aqui nós finalizamos o segundo capítulo do livro Poder da Oração de Joseph Murphy. Se você quer aprofundar mesmo esse poder, esse conhecimento sobre o poder do subconsciente, pessoal, que foi o estudo que o Dr. Murphy fez, né, em diversas línguas. O Dr. Murphy era muito culto. Faz o nosso curso, o curso Mentalidade Milionária. Além de você estar investindo no desenvolvimento de uma nova mentalidade, você vai estar ajudando o canal, porque parte do valor desse curso é utilizado no crescimento do canal, tudo bem? Então acesse o link aí na descrição. Se tiver muito pesado para você, tem os livros do Dr. Murphy, tem um curso específico para você empreender na internet, tá bom? O fato é que você precisa ajudar no crescimento dessa obra adquirindo nossos livros, tá bom? Se você sentir no coração. É isso aí, pessoal. Tchau.